Olá, pessoal. Estamos aí mais uma vez no nosso canal, Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, dando sequência à nossa série de estudos sobre mediunidade, reunião mediúnica e a tarefa de assistência e enfermagem espiritual na casa espírita. Nos episódios anteriores, a gente viu toda a questão teórica da mediunidade, né, necessária para a compreensão desse estudo, a classificação da mediunidade, o processo desencarnatório para que o espírito esteja na erraticidade, para que a gente possa entender essa comunicação na assistência fraterna na casa espírita. Então, junto com todos vocês, a nos acompanhar, dê seu like, compartilhe, faça seus comentários e vamos agregando os nossos conhecimentos. Rogando a Jesus que esteja conosco. Bom, antes da gente entrar na manifestação propriamente dita, a gente trouxe hoje, nesse episódio, a organização da reunião mediúnica. Não existe fórmula para esse tipo de trabalho. Então, a gente estabelece isso nas nossas leituras e também na nossa experiência nesses 40 anos da prática mediúnica, na organização da reunião mediúnica do Grupo Meimei, fundado por Chico e Arnaldo Rocha, para essa tarefa específica de enfermagem espiritual, desobsessão, reunião mediúnica, atendimento aos sofredores, cada um usa uma nomenclatura. Mas o objetivo principal é essa assistência fraterna aos irmãos desencarnados. Então, a gente vai ver um pouco dessa visão que nos foi trazida lá há algum tempo, né? Que nós viemos estudando as reuniões mediúnicas. E nós estamos pegando essa fala de Kardec aqui para a gente entender o que é uma reunião. Ele trata isso no Obras Póstumas, o programa das crenças, né? Então, ele fala o seguinte: a condição absoluta de vitalidade para toda reunião ou associação, qualquer que seja o seu objetivo, é a homogeneidade, isto é, unidade de vistas, princípios e de sentimentos, a tendência para o mesmo fim determinado, numa palavra, a comunhão de ideias, para que nós possamos, então, iniciar esse trabalho de reuniões, como nos fala aqui, né? E ele explica por quê. Que todas as vezes que alguns homens se congregam em nome de uma ideia vaga, jamais chegam a entender-se, porque cada um aprende essa ideia de maneira diferente. Por isso que o estudo e a convivência, né, é necessária entre aquelas pessoas que vão fazer parte de uma reunião. Aqui ele nem fala especificamente de uma reunião, eu falo de instituição ou de associação, mas o objetivo tem que estar claro para que haja uma homogeneidade, os sentimentos, né? Ou seja, qual será o nosso foco, o nosso esforço, quais os princípios que nós vamos adotar para que a comunhão de ideias se torne melhor. E a gente sabe que cada um processa a sua experiência de uma maneira. Então, se nos faltar a base, dificilmente a gente cria uma chamada unidade. Por isso que em tarefa mediúnica, ninguém pode ter uma vaga ideia do que seja. É necessário um estudo permanente, né, para que nós viemos a formar esse grupo de trabalho com vistas ao socorro aos desencarnados. Então, é necessário esse esforço, né, coletivo, digamos assim, para que o trabalho tenha, pelo menos, uma estabilidade, né, de propósitos. Então, é uma orientação que Kardec nos traz. Outro ponto que Kardec nos coloca no Livro dos Médiuns, ele fala que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes de seus membros, e formam como se fosse um feixe. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Olha a responsabilidade que ele nos entrega, né, para essa reunião, que é de um ser coletivo, ou seja, daqueles membros que ali compõem o corpo, vamos dizer, dos encarnados, na assistência
aos espíritos desencarnados, né? Então, a qualidade e a propriedade da reunião é entregue a nós, porque, de acordo com, digamos, a nossa postura, o nosso material energético, a nossa responsabilidade, a nossa... Enfim, né? Aqueles quesitos necessários para que uma reunião progrida, para que crie créditos, né, na espiritualidade, que não é uma coisa de imediato. A reunião, para ela ter um teor assistencial mais efetivo, ali já tem que ter incorporado essas qualidades e propriedades que ali vão imperar para que a espiritualidade selecione o trabalho que ali vai poder ser operado, né? Então, é uma responsabilidade que nos é colocada aí no Livro dos Médiuns para as nossas reuniões. Esse feixe, né? A gente pode imaginar aí um feixe de lenha de antigamente, né? E bem amarradinha, ficava firme, como está esse exemplo aí na figura, né? É essa união fortalecida, né? Para que o trabalho seja efetivo. Então, deixa claro para a gente que essa homogeneidade, esses princípios, as qualidades, propriedades e responsabilidades, ela tem que estar mais homogênea para que crie um ambiente favorável que permita a assistência dos bons espíritos, que, na verdade, o trabalho é deles, mas que a gente crie condições para que aqueles espíritos possam atuar em favor dos mais sofredores. E, muitas das vezes, nós queremos deixar essa responsabilidade única e exclusivamente para os espíritos superiores, né? Mas nós temos a nossa participação efetiva nesse tipo de assistência. E nós vamos ter aqui, gente, vários comentários sobre a importância e a sensibilidade, né, que nós temos que ter na reunião mediúnica, no sentido de ver que a gente se torna ali um laboratório do mundo invisível, podemos assim dizer, né? É onde ali operam coisas que as nossas vistas materiais não permitem registrar, né? Então, a gente tem a sensibilidade, as sensações de tudo que ali acontece, mas a extensão do trabalho efetivo fica na mão dos verdadeiros trabalhadores, que são os espíritos superiores, utilizando a nossa equipagem mediúnica e o ambiente que vai favorecer, então, essa reunião. Por isso que Dr. Bezerra de Menezes, ele nos coloca o seguinte, para quando a gente for entrar numa casa em que formos trabalhar numa reunião mediúnica. Meditai e orai a fim de vos equilibrardes em harmonizações com as forças benfazejas do alto, pois estareis exercendo a fraternidade no que mais de sublime e real ela encerra, cujo o instrutor maior é o próprio mestre da humanidade, o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Bezerra de Menezes, ao se referir a uma reunião mediúnica, né, que é harmonizações benfazejas das forças do alto, né, que vai estar exercendo a fraternidade num teor até mais elevado, e que o diretor, né, é o Mestre Jesus, de tão íntimo e necessário que é esse trabalho. Por isso que o grupo mediúnico, eles têm que ter consciência, né, temos que ter consciência da permissão que temos nós de participar de um trabalho que fica nas esferas superiores a sua realização, mas que conta com esses recursos. Então, é muito interessante esses comentários que Bezerra nos traz, e vamos ver também sobre quando nós começamos a organização da equipe. Nós temos a equipe dos desencarnados, né? Que é importante a gente falar, porque do plano espiritual, nós temos vários trabalhadores, né? Nós temos o mentor espiritual daquela casa que vai organizar, nós temos os guias espirituais que vão conduzir esses espíritos, nós vamos ter médicos, enfermeiros, vigias, nós vamos ter um número elevado de espíritos, né, já
selecionados ou admitidos, melhor dizendo, para a tarefa específica daquela casa. Por isso que o estudo da possibilidade de atendimento que o grupo oferece é muito importante, porque é de acordo com esse espaço, né? Essa colônia, como eu disse até na outro estudo nosso, que se torna uma colônia de assistência, então ela vai ser específica, ela tem a sua centralidade, ou seja, reúne todos os recursos. Então, os espíritos ali trazidos a trabalho, né, eles sabem o teor e as possibilidades que eles têm de socorro, que envolve também todo um preparo da espiritualidade, conhecimento, experiência, disponibilidade, enfim. Os trabalhadores ali são registrados também nesse compromisso que normalmente a gente o faz semanal para esse tipo de assistência, né? Então, eles trabalham até muito mais intensamente do que todos nós. Então, a gente vai ver ao longo dos nossos estudos como esses espíritos exercem a sua magnânima função, né, organizacional do plano espiritual dessa reunião. E para nós, médiuns, que vamos trabalhar na reunião, André Luiz tece esses comentários para todos nós, que é para que a gente observe o quê? Esse que eu vou ter que pôr maior, para a gente poder enxergar. É isso aí. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. Essa é uma frase de Emmanuel, nos colocando aí, quando nós estamos preparados e em condições de ajudar, nós passamos a ser ajudantes do plano espiritual. Então, ser médium é ser ajudante do plano espiritual, que o trabalho pertence a eles, a gente dá o socorro, como eu disse, dentro das nossas possibilidades mediúnicas. Então, André Luiz, ele fala que é aconselhável a todos nós, né, algumas qualidades que venham a favorecer a nossa produção mediúnica. Porque mediunidade, ela é natural, ou seja, principalmente a mediunidade de trabalho numa casa espírita. O médium já vem o quê? Com essas possibilidades inseridas na sua máquina física. Então, quando se fala em desenvolvimento mediúnico, muitas vezes a gente acha que o desenvolvimento, né, é esse desabrochar da mediunidade. Não, é a gente criar experiência para que possamos exercer esse papel de ajudante no plano espiritual. Então, eu falo o seguinte: é aconselhável, pois, ao médium desenvolver a autocrítica, aceitar os próprios erros, né, reconhecer a responsabilidade que tem sobre as comunicações. Isso aqui, gente, é uma parte que, se o médium favorecer ele mesmo com esse entendimento, ele se desenvolverá na possibilidade de auxílio muito mais, né? A autocrítica é a gente avaliar aquilo que a gente está sendo feito com vistas a melhorar sempre, né? A reconhecer a responsabilidade da mediunidade ou da comunicação também é um fator importante, que muitas vezes o nosso desequilíbrio a gente coloca na conta do espírito comunicante. Evidentemente que nós vamos atender sofredores, eles não chegam em equilíbrio, mas nós precisamos estar equilibrados na condição de médiuns, né, que estamos ali recepcionando aquele espírito na sua comunicação. Outra coisa que nos fala é sobre a abstenção de melindres ante os apontamentos dos esclarecedores ou companheiros. Ou seja, nós médicos precisamos de algumas orientações, de alguns enganos, ou mesmo erros nossos. A gente não pode se melindrar, porque o que mais acontece é isso. Muitas das vezes, se o grupo não cria um espaço para um diálogo e apontamentos necessários ao crescimento de todos, né, primeiro individualmente, depois coletivamente, fica difícil. Fixação num só grupo. O médium beija-flor, né? Cada dia está num lugar, ele acaba não criando vínculo nem compromisso. Ele vai aonde ele quer, não aonde ele é esperado e muitas vezes necessário. E também, para essa homogeneidade que vai sendo criada, é muito importante, porque ela é criada não só em base em conhecimento, mas é magnética, identificação com os espíritos que estão ali trabalhando. Então, é necessário que a gente trabalhe
se trabalharmos em mais de um grupo, seja na mesma casa, né? Onde a gente tem conhecimento de tudo e de todos. Mas essa não fixação no só grupo, muitas vezes não favorece nenhuma produção mediúnica e nem a credibilidade desse médium face aos espíritos superiores, né? É uma visita. Domínio completo de si mesmo, isso é uma coisa difícil, né? Mas André Luiz, no final dessas observações, ele fala, isso é necessário aos espíritos superiores que vão trabalhar, que estão ali no trabalho. A gente tem que ter um esforço para desenvolver, né? Esse domínio de si próprio, ou seja, nós temos que ter controle das emoções, né? Porque se eu não tiver um controle das minhas emoções, eu terei muita dificuldade em ajudar o espírito a controlar as suas. Então, é necessário a gente, por isso que fala do preparo, né, do equilíbrio. Não tem santo nenhum em reunião mediúnica, gente. Todos nós estamos aí lutando para melhorar, mas a tarefa mediúnica nos dá até essa oportunidade, né, de um esforço maior para que a gente possa estar em socorro daqueles que precisam mais do que nós mesmos, né? Melhoria dos próprios sentimentos e cultura, né, gente? Ou seja, o conhecimento, ele vai favorecer essa recepção, nós vamos receber espírito de todos os tipos. E o sentimento, a gente tem que ter o esforço e o estudo do evangelho, né? A gente aprende a melhorar o nosso coração procurando as lições de Jesus, então é imprescindível isso, né? A questão da bajulações e elogios, né? Isso aí já é muito bem tratado, porque muitas vezes a pessoa confunde o médium com o espírito. E se o médium acreditar nisso, ele dificilmente conseguirá prosseguir isento de quedas muito tortuosas, né? Então, você vê o caso do Chico, ele sempre agradecia toda a palavra, mas punha tudo na conta dos espíritos que eu assistia, apesar da própria evolução dele, né, como ajudante no plano espiritual, ele foi um perfeito ajudante, né? Discernimento natural da qualidade dos espíritos que procura as faculdades. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo. Porque muitas vezes a gente vai acreditar no espírito pelo que fala? Não. É pelo que a gente sente, pelo que a gente observa, a sequência de trabalho, né, os resultados efetivos que vão sendo despertados no grupo. Então, a gente tem que ter um discernimento, né? Não acreditar em todos os espíritos, porque nem todos têm visto a Deus. Kardec fala que é preferível a gente duvidar de 99 verdadeiros que acreditar numa falsa. Né? Nós não podemos criar uma incredibilidade em tudo e em todos, né? Mas a avaliação vai nos dar essa consistência, essa certeza, né, da gente prosseguir. Então, essa verificação é a garantia de um trabalho secreto. Muitas vezes a gente vê muitos casos que a pessoa cria uma desconfiança total e não consegue progredir. Não é isso que André Luiz nos pede, é avaliar. Teve certeza, vamos dar sequência. Agora, nós precisamos de outros fatores para que a gente tenha certeza, né? A sensibilidade mediúnica, a questão magnética, a questão do grupo, todos vão estar no mesmo entendimento, então isso tudo favorece a progressão da nossa produção mediúnica. Aqui, André Luiz preocupa até com o vestuário, porque se o médium estiver num trabalho mediúnico que dura em torno de 1h30, 2 horas, com algo lhe incomodando, dificilmente a mente dele será liberada para que possa dar a passividade que a gente chama aos espíritos ali presentes. Então, são algumas dicas para que a gente ingresse numa reunião mais consciente do nosso papel, né, da nossa conduta, da nossa observação de grupo, da nossa observação de comunicações, das nossas observações da nossa equipagem mediúnica. Quando eu falo equipagem mediúnica, não é só minha, mas de todos, para que a gente possa ter uma confiança, né, e realmente ser admitido como ajudante do plano espiritual. Senão a gente fica à margem, né? Bezerra de Menezes nos fala também que aqueles que ficam na tarefa espírita em geral, aqui eu incluo a mediúnica,
É como se fosse a um clube final de semana, ele não tem aquele compromisso, né? Nós precisamos ter essa certeza, esse acompanhamento. E isso aí, gente, às vezes se fala que é muito pesado, por isso que eu não quero ser médium. Mediunidade, antigamente, era visto como um castigo. Não, qualquer coisa que a gente for fazer na vida, se não tivermos a dedicação, o conhecimento, a disciplina necessária, nossos resultados vão ser menores. Né? Então, por isso que é necessário que a gente tenha isso em qualquer tarefa. Agora, se é uma tarefa mais ligada ao plano espiritual, mais recolhimento, entendimento e sensibilidade a gente tem que ter. Não é isso? Então, vamos ver para frente mais um pouco. Aí vai falando, então, daqueles que vão compor a reunião mediúnica. Aqui fala do dirigente. Ora, uma equipe mediúnica, ela tem os seus componentes para que seja o que? Alvo da direção maior, que é a do plano espiritual, né? Então, é o que preside os trabalhos, né, face aos encarnados, né? É ele que faz o desenrolar da reunião. É responsável no plano terrestre pela reunião, o dirigente precisa ver, alguém em que o grupo confie, uma pessoa que represente os encarnados à diretriz espiritual. Ou seja, o dirigente da reunião é aquele que todo mundo confia em seu trabalho, em sua presença, em sua ligação, digamos assim, para receber do alto as orientações necessárias, porque o dirigente recebe e transfere essas orientações, né? O dirigente cabe a tarefa de conscientizar a equipe quanto à necessidade de seu entrosamento com o centro espírita. Ou seja, a recomendação que nos faz, essa aqui é de Sueli Caldas Subert, porque a homogeneidade e a necessidade de nós médios de trabalho, de estudo do evangelho, de assistência espiritual, de assistência social em si. O que a casa oferecer de trabalho, somos nós, trabalhadores, que temos que executar. Senão a gente acha que está ocupando lugar de destaque, né? Por trabalhar na tarefa mediúnica. Não, e precisamos entrosar se aquela casa é uma casa de trabalho, né? E que a reunião mediúnica é um dos trabalhos e que todos os trabalhos que ali se realizam focam o crescimento espiritual de encarnados e desencarnados, né? Então, é necessário a gente ter essa fidelidade, digamos assim. A casa que eu frequento não ser apenas uma visita, né? Dentro das possibilidades de cada um, né, gente? Não é uma coisa que não é norma, como eu disse aqui, nada é uma fórmula. É uma maneira, né, da gente se orientar e se esforçar para pegar um caminho mais firme, digamos assim, mais seguro em termos de tarefas mediúnicas. Ok? Bom, vamos ver o que mais temos aqui. Aí vem o doutrinador, né? O doutrinador, ele é ou esclarecedor ou dialogador, né? Cada um usa esse termo. Nos livros que traz de André Luiz Mais, é doutrinador ou esclarecedor, né? Diante deles, os desencarnados que sofrem, embora alguns não se deem conta, colocam-se na posição de quem usa a terapêutica espiritual do amor em si mesmo, né? Então, é carinho, ternura, respeito, às vezes energia, é ali que você está na posição de auxiliar, de abrir caminhos, de trazer luz, de trazer afeto. Nós vamos ver isso com mais detalhes quando a gente for falar sobre o atendimento aos espíritos, que temos um modo específico para isso. Aqui é só em termos da composição, né? Outros participantes. Então, uma equipe mediúnica não tem só dirigentes, doutrinadores e médios, que a gente chama de médios ostensivos, que vão, ou que são psicofônicos, como nós vimos, que vão receber ou dar passividade àqueles espíritos. Nós temos outros participantes que são efetivos no grupo, que a gente chama de médium de sustentação. Ou seja, são médios que trabalham com a doação magnética, a matéria mental, para que os trabalhos se desenrolem com mais segurança. Então, a presença desses médiums são valorosas, inclusive a gente observa
em determinadas reuniões, se nós temos uma diminuição por qualquer motivo da presença desses companheiros que exercem essa tarefa, nós vimos, a gente percebe que a espiritualidade, ela já controla o tipo de manifestações. Por isso que nós temos até o compromisso, todos nós que trabalhamos em mediúnica, de avisar com antecedência se tivermos alguma programação de não estar presente na reunião. Imprevistos existem, mas nós temos coisas programadas que nós podemos programar junto à espiritualidade. E o esforço daquele dia da semana escolhido para a tarefa mediúnica, que a gente só desligue daquele dia de trabalho no imprescindível. Então, é muito importante esse tipo de mediunidade. Então, muitos até acham estranho. Ah, mas eu não recebo espírito nenhum, não sinto nada, eu não vejo nada, mas está ali doando energia, né? São aqueles que, às vezes, aplicam o passe quando necessário, no reequilíbrio do médium, às vezes, após algumas manifestações. Enfim, aquele doador dessa energia, né, magnética e mental para o atendimento aos espíritos, né? Nós vamos ver isso com mais clareza também no atendimento aos espíritos. Bom, meus amigos, aqui nós vamos chegar nesse esquema que eu vou apresentar sobre o ambiente. Então, nós já vimos a composição, falei um pouco dos espíritos que vão ali atender, né? Vão estar presentes. A constituição física é o dirigente, os médiuns de psicofonia, pode ter até psicografia, às vezes acontece, e temos o esclarecedor, o doutrinador, o médium, que a gente chama de sustentação, e outra coisa que vai contribuir com os trabalhos que a gente fala é o ambiente. Quais as vibrações contidas naquela sala em que será realizada a reunião mediúnica, né? Então, André Luiz, trata isso no Instruções Psicofônicas, falando do ambiente, quando chega numa casa espírita. E esse esquema aqui foi feito pela União Espírita Mineira, que a gente está utilizando para essa explicação, que é bem interessante a gente ver como é que quando a gente entra na casa espírita, como que a gente está entrando, né? Parece que é um ambiente só, mas ele é subdividido em energia, em correntes magnéticas, que vai permitir o trabalho ou não. Então, a gente está falando especificamente aqui da sala de reunião mediúnica. Como vocês podem ver aí, tem uma mesa no centro, né? Seria uma sala, um salão, um ambiente, cada um dentro do tamanho da casa que tem, né, vai utilizar. Mas é assim que funciona. Então, é um lugar mais preservado em vibrações, mesmo que seja um salão de reunião pública. Ali, os eventos devem ser só de ordem doutrinária, né, e específica para que mantenha um ambiente saudável, digamos assim, espiritualmente, em conversas, enfim, em atividades que venham a atrapalhar esse ambiente. Então, teria essa mesa no centro, que seria essa primeira... esse círculo de dentro que circula a mesa é uma faixa magnética. Nessa faixa magnética é que serão admitidos os espíritos que poderão ser atendidos naquela noite, porque não é só aqueles espíritos que estão ali, que dão a passividade ou que se manifestam, que recebem assistência da noite, são vários espíritos, né? Às vezes um atendimento se conecta a outros na mesma necessidade para o socorro. Então, essa faixa magnética, essa primeira aí, protege esse ambiente que favorece esses espíritos que serão atendidos. É uma proteção natural. Natural? Não, natural não. Nós é que fazemos, segundo a espiritualidade, são com a matéria energética e mental que nós depositamos naquele ambiente, que eles criam essas correntes, evidentemente ampliando-as com seus recursos magnéticos maiores do que nós. A segunda faixa, ela circunda o salão, digamos assim, né? A parte daqueles espíritos que não serão atendidos. Então, tem uma segunda faixa de espíritos que estão ali, que poderão ser admitidos, ou mesmo que possam receber vibrações desse outro ambiente. E tem a terceira faixa, essa maior, que é a faixa que protege a casa espírita. Por isso que cada
centro espírita, cada casa espírita, ela tem a sua vibração natural, que é montada ao longo dos anos pelos trabalhadores que ali estão ou já passaram, né? Por isso que em muitos lugares que passou o Chico Xavier, a nossa vibração ela fica intensa, porque ali tem depositado muitos recursos, né? Se preservarmos e continuarmos efetivando uma vibrações, aquilo se torna um ambiente favorável aos trabalhos, é assim que tem que ser. Então, olha que maravilha que nós temos aqui, mas nós temos que saber que essa segurança magnética pertence a todos nós que frequentamos a casa espírita. E ali nós vamos ter o chamado laboratório do mundo espiritual, esse quadradinho pequeno aí, que é o pavilhão, é onde a espiritualidade cria os instrumentos necessários para o socorro que ali está. Nós vamos falar um pouco disso também no atendimento aos espíritos, porque eles são os recursos que a espiritualidade busca, né, para o socorro espiritual, que muitas vezes a nossa fala, ela vai ser de encontro ao que eles estão realizando diante dos espíritos, e muitas vezes a gente nem está vendo. É bem interessante. O Laboratório do Mundo Invisível, vocês podem dar uma lidinha lá no Livro dos Médiuns, né? Kardec nos traz essa explicação com grande propriedade. E isso aí a gente também, na hora que estivermos tratando das manifestações dos espíritos, com certeza teremos que voltar a esse esquema. Isso é só para a gente ir formando a ideia necessária para a compreensão da nossa tarefa mediúnica. E aqui, gente, esse companheiro Roque Jacinto, eu gosto muito dessa fala dele, né, que quando a gente vai iniciar um trabalho mediúnico, que já é o desenvolvimento, né, não é o desenvolvimento mediúnico, é o desenvolvimento do médium. Então, o salto da teoria para a prática é muito difícil, porque você estudar uma teoria e depois ir para a experimentação, né, é necessário alguém de experiência te auxiliando e te orientando, né, como todos nós tivemos e ainda temos pessoas que nos trazem essa orientação, para a gente ir encontrando o caminho, né? Então, o médium novato, como diz aqui, nos primeiros contatos com as áreas de assistência espírita. Então, precisa de orientação sobre leitura, né? Estudar os médiuns também, a gente precisa saber que tipo de mediunidade que aquele indivíduo tem para canalizar os trabalhos, o incentivo, né? Então, o esquema psíquico que o médium vai vivendo, que é um contexto. Então, é um trabalhador que, quando chega, é igual a gente chega no novo emprego, né? A gente chega, muitas vezes, como um aprendiz e vamos desenvolvendo as tarefas à medida que vamos sendo orientados e nossa experiência vai nos dando a confiança necessária, o saber necessário para que nós possamos ter a prática. Não basta só chegar na reunião e ser um médium psicofônico e falar, os espíritos falar através de você. Então, isso aí que a gente chama de produção mediúnica, né? Então, é muito importante estar junto. Por isso que os cursos de mediunidade, muitas vezes, eles distanciam, ficam muito na teoria e distanciam da prática. Então, muitas vezes, as pessoas não conseguem nem chegar à experimentação mediúnica, como diz o nosso mestre Kardec, né? Não existe outro método senão experimentação. E ele ainda acrescenta a observação. Ok? Então, nós já estamos chegando perto de trabalhar na mediunidade, que é uma tarefa de grande aprendizado para todos nós. E como se dão essas manifestações durante a reunião? Como eu disse, ela tem uma trajetória, né? As manifestações, gente, elas vão ser da seguinte forma. Nós vamos ter manifestações espontâneas, todas deverão ser espontâneas, a gente não precisa induzir, a gente pode apoiar um médium iniciante em dificuldade de travar essa relação com o espírito, mas as manifestações são espontâneas. Temos comunicações ininterruptas, devemos respeitar as pausas. Às vezes, uma reunião mediúnica, você estaria à disposição, tem uma comunicação e tem um tempo sem comunicação, né? Comunicações simultâneas, mais de um médium falando, os espíritos falando através dele. Ou seja, cada médium dando a passividade do mesmo momento, né?
Mas, quer dizer, isso sem alterar a disciplina da própria reunião. Tem gente que proíbe. A nossa experiência nos conta um pouco diferente. É quando comporta, né? E aí o atendimento, ele fica, vamos dizer assim, a gente consegue um maior trabalho, mas desde que não altere esse equilíbrio da reunião, né? Para que venha a não ser possível socorrer a ninguém, digamos assim, né? A gente tem que ter o alicerce, a gente tem que saber, o médium sabe a hora que pode acontecer isso. A ausência de comunicações parece ininterruptas, né? A gente está ali, então, talvez uma reunião pode acontecer muito raramente, pela nossa experiência, né? Que seja de apenas doação fluídica, muitas vezes vem até com orientação dos mentores espirituais, né? Que não vai haver comunicação para algum tipo de assistência espiritual que foge ao nosso entendimento, ou muitas vezes não necessita da fala, nem da psicografia, nem da manifestação dos espíritos em sofrimento. Então, isso pode acontecer também em nossas tarefas mediúnicas. Nós temos aqui a questão do médium obsidiado, ou em desequilíbrio, como queiram, né? Muitas vezes você levar... Ali no início a gente falou de André Luiz, falando do médium ter domínio de si mesmo. Se ele está em desequilíbrio, ele precisa de socorro, não de encaminhamento. Isso era um erro que se cometia lá atrás. Hoje em dia, eu acredito que nem se cometa isso, né? Então, se um médium está com qualquer distúrbio mental, psicológico ou espiritual nesse sentido, ele vai se tratar e vai recuperar-se e vai voltar à atividade mediúnica, né? Compete essa assistência fraterna dos companheiros da casa, aquele médium, não expor ele mais ao sofrimento. Então, é um trabalho fraterno que a gente tem que buscar, não de crítica, porque muitas vezes a gente fala, fulano está obsidiado, mas se tiver, então tem que ajudar, não é? De alguma forma, se ele é um companheiro nosso. Então, é isso aí. Aqui, gente, eu trouxe essa fala de Arnaldo Rocha, que fundou o grupo Meimei. Aí está a nossa mesa de trabalhos mediúnicos, aqui em Pedro Leopoldo. E ele é bem claro. Então, qual é o objetivo da reunião, né? Socorra os desencarnados por meio de esclarecimento e consolo, visando o benefício das entidades conturbadas e sofredoras, ficando os minutos finais da reunião dedicado à palavra direta dos escritores e benfeitores espirituais. Então, esse aqui que Arnaldo fala que foi o objetivo de ter fundado o grupo Meimei para esse socorro, né, que caracteriza a reunião mediúnica ou a reunião de desobsessão. Então, nós vamos agora detalhar um pouco as 3 partes da reunião bem rapidamente. Isso aqui é um resumo que eu fiz da maneira que nós trabalhamos. Como eu disse, não existe fórmula, apenas orientação que a gente recebe. Mas, em via de regra das reuniões que eu já participei, né, segundo também a gente pode olhar nos exemplos que a gente tem na literatura espírita, funciona mais ou menos dessa parte, dessa maneira. Então, a primeira parte, a gente dedica uns 15 minutos, mais ou menos, de leitura de um livro doutrinário e evangélico. Então, depois de reunido o grupo, a gente faz esse preparo da reunião. Muitas vezes as pessoas acham que o preparo é para a gente. Nós já temos que chegar mais preparados, mas essa leitura doutrinária e evangélica nós precisamos sempre para nos auxiliar e também, né, aqueles que ali estão. Então, há umas dicas que a gente vê muito em reunião, essas coisas falhando. Leia um tom que todos possam ouvir. A leitura tem que ser clara, para todo mundo entender. Parece óbvio, mas acontece o contrário às vezes. Quando as lições são muito extensas, verificar onde parar para que possa fechar o assunto. Muitas vezes pegam livros ou lições muito extensas, que gastam um tempo muito longo na leitura e foge a possibilidade da explicação, né? Então, é o bom senso, tem que saber a hora que a gente terminou aquela parte que eu consigo trazer uma explicação. E deter esses comentários de acordo com o texto lido, evitando analisar lições à luz da nossa vivência.
Muitas vezes a gente lê uma lição e aí fica contando um caso do que passou. Isso tudo bem, pode até acontecer de um caso ser elucidativo, mas a gente muitas vezes fala daquele texto como nós comportamos diante daquela lição. E muitas vezes nosso comportamento não é muito favorável, então a gente tem que observar o que está sendo ensinado pelos espíritos ali, né? Porque a lição é deles, a gente apenas faz um comentário. Não esquecer que os comentários são para nós os espíritos já presentes naquela faixa que eu falei com vocês, para reunião, né? E caso a gente não consiga um comentário geral, use uma frase que mais lhe chamou atenção. Ou seja, ali todos nós somos capazes de tecer algum comentário. Muitas vezes eu não compreendi, eu não retive tudo para um comentário mais específico, mas uma frase que eu tirar e falar sobre ela, daquela lição que eu li, eu já estarei completando, né, a reunião. E os comentários, gente, são para os espíritos ali presentes. Então, muitas vezes a gente traz à baila comentários, né, que vão desequilibrar ou até ofender os espíritos que estão ali para as comunicações. E parece simples, mas é necessário observar. É simples, mas a gente tem que observar. Então, tem uma prece inicial, né? Então, segundo a espiritualidade, essas preces não devem ser longas, porque nós já estamos ali preparados, já fizemos a lição, então é a abertura dos trabalhos mesmo, né? E verificar também, gente, que a prece não é particular. Muitas vezes eu vejo isso nas casas espíritas e observo. Então, vai falar para aquela pessoa indicada para a prece. Essas preces podem ser feitas por dirigente ou não, ele pode indicar quem ele achar que deva fazer. Aí vem com a prece como se fosse particular, ela é íntima, mas ela é em favor do trabalho que vai realizar, né? Porque a prece inicial é para sintonizar aquele grupo todo na tarefa que vai iniciar. Então, o objetivo é o trabalho, né? Não é a dispersão em certas preces que nós fazemos em favor de nós mesmos ou daqueles que a gente ama, né? Então, ela tem que ser com coração, mas espontânea sempre, e sempre buscando evocar os benfeitores espirituais, né? E os recursos de alívio aos espíritos, que ali serão atendidos. Esse é o objetivo da prece inicial, é nos colocarmos em posição, em sintonia, com o pensamento mais homogêneo possível, em favor. Então, a prece, ela vem o quê? Sintonizar os componentes da reunião mediúnica, né? E também os petitórios no início do trabalho, né? Nós temos que nos colocar à disposição dos espíritos superiores que ali vão trabalhar. Se eu começo a pedir ele antes de atender os que ele já trouxe, fica complicado. Então, a gente tem que ter uma atenção quando convocados a fazer prece inicial em qualquer tarefa espírita. Aí vem a manifestação dos espíritos, que é a segunda parte da reunião, né? Então, o médium faz a sua prece íntima. Já falamos que a comunicação é espontânea, mas o médium iniciante pode contar com a ajuda daquele esclarecedor para ajudá-lo, né, a entabular ou perceber aquele espírito através da ação magnética. Como aqui está falando, tanto antes ou depois da comunicação, aquele esclarecedor, aquele médium que está ali para auxiliar o médium ostensivo, ele pode estar ajudando de alguma forma. E a postura também do médium na mesa, né, gente? A gente tem que ficar numa postura confortável, dentro da disciplina que nos é sem inibição, né, para ajudar a harmonizar o trabalho na casa espírita. Então, o médium, muitas vezes, que eu brinco muito na nossa reunião, se baixa muito a cabeça, a coluna, né, como que eu vou atender? Eu não consigo escutar bem o que o espírito está falando, e é uma postura difícil da gente estar mais próximo, só mesmo para ilustrar, tá bom? E nós vamos, então, para a prece de harmonização, que a gente chama da terceira parte. Depois da manifestação, o que é essa prece, gente? É para unificar os pensamentos e gerar vibrações positivas e dispersivas do ambiente. Porque ali circulou todo tipo de energia. A gente chama muito também de harmonização o refazimento do ambiente, dos espíritos que ali foram socorridos, refazimento dos médiuns que ali trabalharam, né? E nessa hora, sim, que nós vamos fazer aquelas pessoas que nos pedem prece, que estão nos cadernos, algum pedido específico
que tem ali naquela noite, que é uma hora de recolhimento, de finalização do trabalho, que os mentores espirituais vão colhendo as impressões, vão encaminhando os espíritos e se preparam aí, sim, para o socorro externo. Então, muitas vezes eles vão fazer aquelas visitações. Nós vamos ver isso com muita clareza no finalzinho na nossa série de estudos. É bem interessante, né? E a prece final é agradecer o trabalho realizado, externar nossa gratidão pela presença dos benfeitores, né, das vibrações, enfim, é um momento da gratidão nossa de podermos estar ali em trabalho junto àqueles espíritos, aquele socorro e o aprendizado que nós recolhemos através da nossa presença em uma reunião mediúnica. Bom, gente, acho que deu para dar uma ideia das fases da reunião, da composição do plano material, de ambiente, do plano espiritual, para que nós, então, tenhamos condições de vir a ver as manifestações mediúnicas, né, a compreender um pouco mais. E para a gente encerrar, né, nós vamos aqui a trazer um trabalho que é do livro Instruções Psicofônicas, em que Emmanuel, ele coloca uma lição chamada Trio Essencial. Como a lição é grande para a gente ler, eu acho que dispersa um pouco pelo nosso momento aqui, eu fiz um esqueminha que vamos trabalhar o trio essencial como Emmanuel nos colocou num esquema que nós elaboramos para apresentarmos essa mensagem. Vamos lá? Gente, desculpe. Antes disso, tem a avaliação dos trabalhos, né? Sempre quando termina uma reunião mediúnica, nós temos a troca de ideias, impressões, as observações, não querendo resgatar o que foi falado com os espíritos, como que os espíritos... Não, a nossa percepção geral da reunião é nessa hora que a gente se une mais e vamos esclarecemos as nossas dificuldades, né, as nossas impressões, ou fechar algumas ideias. Então, é sempre bom a gente ter uma observação, quando necessário, daquela participação, alguma coisa que não ficou bem entendida, é momento do grupo se fortalecer, né, nos esclarecimentos do que se passou em uma reunião mediúnica, sem essa questão, né, de ser focada nos espíritos, mas sim no próprio mecanismo da reunião, ok? Aí sim, vamos ao esquema de Emmanuel, trio essencial. Ele coloca 3 elementos essenciais, esses 3 primeiros quadros azul aí em cima, né? Então, ele coloca o orientador, o médium e o assistente. Foi a equipe que nós apresentamos para vocês aí, né? E quais são os elementos desses 3 itens aí? Do orientador, cérebro, do médium, o coração, do assistente, o braço, que é o trabalho. E quais são o que é essencial para tudo isso, né? O orientador, o cérebro dirige, o médium, o coração sente, o assistente, o braço ajuda. Então, são os 3 primeiros elementos essenciais que ele nos coloca. E ele coloca 3 alicerces, que são 3 requisitos e 3 objetivos, né? Dos mesmos 3 lá de cima, orientador, médium e assistente. Então, primeiro, orientador, confiança, aperfeiçoamento e a ciência. O médium, a boa vontade, a oração, a filosofia, né? O terceiro, eu vou sair de cena para que a gente possa ver. O terceiro seria os requisitos, né? A boa vontade, o dever e a religião. Então, aqui ele fecha consciência, filosofia e religião, os 3 elementos que se unem numa reunião mediúnica. O orientador, o médium, assistente, são as qualidades necessárias que nós temos que ter para, vamos dizer assim, unir e ter essa homogeneidade, essa segurança para a tarefa mediúnica. Então, meus amigos, é isso que nós tínhamos para trazer na noite de hoje, né? Nós contamos com essas reflexões para que nós possamos criar cada vez mais esse embasamento, para que possamos continuar desenvolvendo
esse estudo de mediunidade e ação. E recomendo de novo, vamos sempre ao Livro dos Médiuns, completando o que a gente tem conversado aqui. Que Jesus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Homem de fé. Chico Xavier.